18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto no ar, mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Oi, Karine Leão, boa noite. Oi, Carlão, boa noite. Muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. Já começo agradecendo a sua companhia e também para quem nos acompanha ao vivo no @18horasnews nas redes sociais. Mix. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Hoje, quinta-feira, profissionais da educação seguem pressionando o governo do Amazonas e cobram de Wilson Lima o pagamento de direitos trabalhistas. Levantamento revela que o Wilson Lima só cumpriu 24 das 41 promessas feitas durante a campanha eleitoral. Reunião entre autoridades alinha projetos para a instalação da tecnologia 5G em Manaus. Confirmado o primeiro caso da varíola do macaco no Amazonas. São 6 horas e 2 minutos. E você está no melhor Mix do Brasil. Nós estamos começando mais uma edição do programa 18 horas. Os destaques do dia para você em até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. A gestão do governador Wilson Lima está sendo marcada por crises nas áreas da segurança, saúde e educação. E como estamos falando aqui no 18 horas, os profissionais da educação cobram do governo do Amazonas o pagamento de direitos trabalhistas. E para pressionar esse pagamento, os profissionais vinculados ao Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus começaram uma sequência de manifestações e atos públicos, Karine. Exato, Carlão. E eles cobram o que do governo Wilson Lima? O pagamento dos 12% referentes à database do ano de 2022, que está em atraso há 4 meses. Daí, nesta quarta-feira, ontem, eles fizeram manifestação em frente à sede do governo do estado para cobrar esses pagamentos. Os representantes do Sindicato da Educação disseram ainda que, mais uma vez, os professores não foram recebidos por nenhum representante do governo do Amazonas. Na ocasião, eles afirmaram que não descartam a possibilidade de greve em todo o estado. Karine, agora professores organizam novas mobilizações ainda para esta semana. E o objetivo das ações é mostrar para a sociedade os calotes do governo do Amazonas, que simplesmente se recusa a pagar os direitos trabalhistas para os educadores. Eles estão organizando participação em grandes eventos públicos, como o Grito dos Excluídos e o desfile das escolas, na Semana da Pátria. A repórter Odineia Araújo explica pra gente mais detalhes sobre o assunto. Depois da sede do governo, onde estiveram ontem os professores ligados ao Aspron Sindical, Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, estarão no cruzamento das avenidas Constantino Neri e Pedro Teixeira, em frente ao Centro de Convenções Vasco Vasques, no próximo sábado. Eles vão distribuir material denunciando o descaso do governo Wilson Lima com a educação do Amazonas, que ele tanto prometeu melhorar, mas que se recusa até mesmo a pagar direitos trabalhistas, como informa o coordenador de comunicação social do sindicato, professor Lambert Melo. Onde a gente denuncia para a sociedade esse calote que o governador está querendo fazer com os professores e pedagogos da cidade de Manaus e também do estado do Amazonas. A nossa database venceu em março e nós estamos já no final de julho. São 4 meses de calote, são 4 meses de atraso no pagamento da nossa database, e o governador Wilson Lima não dá nenhum sinal de querer fazer esse pagamento do nosso reajuste salarial que está atrasado. O Aspron Sindical denuncia ainda, através dos folhetos, que o governador Wilson Lima quer dar calote também com o dinheiro dos precatórios do Fundef, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, que foi substituído pelo Fundeb. O governador também quer dar o calote com o dinheiro dos precatórios do Fundef. O Tribunal Federal, o STF, já encaminhou para uma conta judicial específica o valor correspondente à primeira parcela do precatório, que tem que ser pago esse ano. E só à espera, então, de que o governo faça a requisição para o tribunal, para que o tribunal repasse esse dinheiro dessa conta judicial para uma conta própria do governo do estado. E basta, então, que o governo faça essa requisição
pressão para que o dinheiro esteja numa conta do governo do estado e o governo não está fazendo essa requisição. As ações de denunciação vão continuar durante os meses de agosto e setembro. Os atos com panfletagem denunciando a recusa de Wilson Lima em pagar direitos trabalhistas dos professores, apesar de ter tido as maiores arrecadações de toda a história do Amazonas, também vão ocorrer no centro da cidade, na Praça da Matriz, na Zona Leste, próximo à Feira de São José, na Zona Norte, próximo à Feira do Manoa e em outros locais de grande movimentação. Também constam atos durante os desfiles da Semana da Pátria e do Amazonas e durante o Grito dos Excluídos também em setembro. Esses atos vão se estender até o dia 28 de setembro, quando acontecerá uma Assembleia Geral, onde poderá ser decidido por uma greve na educação, segundo Lambert Melo. Nesta Assembleia Geral, se até lá, no dia 28 de setembro, o governador não tiver pago o que deve para os professores, nós colocaremos sim em discussão nessa Assembleia a possibilidade de uma greve, de um indicativo de greve. O governo do estado não se manifestou sobre as ações dos professores até o fechamento da reportagem. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, essa situação absurda reflete a completa falta de gestão do governo de Wilson Lima. Uma gestão que não apresentou plano de governo e nenhum projeto para o desenvolvimento do estado. Sempre falamos aqui que é preciso ter uma política pública de desenvolvimento e não uma política assistencialista que distribui dinheiro sem desenvolver a economia do estado, né, Carlão? Karime, olha só, nós estamos falando de muito dinheiro, não é pouco não. São mais de 14 bilhões de reais arrecadados pelo governo só no primeiro semestre deste ano e a população não recebe em troca os benefícios que lhes são de direito, inclusive, na forma que merecia. Isso é fato e nós já temos levantamento que mostra que os índices dos principais setores do estado, como saúde, educação, segurança pública e renda, pioraram aí na gestão de Wilson Lima. Exatamente, Carlão. E justo as áreas aí que o Wilson Lima mais criticava quando era candidato. E quando assumiu o governo, tudo o quê? Só piorou. Levantamento do site G1 mostra que entre 3 anos e meio aí de mandato, Wilson Lima só cumpriu 24 das 41 promessas feitas durante a campanha. Olha só, a repórter Odinaia Araújo volta para trazer aí mais dados sobre esse levantamento que traz as promessas de Wilson Lima quando era candidato ao governo do Amazonas. Vamos acompanhar. Odinaia Araújo. Logo saiu o resultado das urnas nas eleições 2018, o governador Wilson Lima, que se elegeu prometendo inovar a política no Amazonas, por ser o novo, concedeu inúmeras entrevistas prometendo cumprir as promessas que fez aos eleitores que o elegeram. Meu comprometimento é continuar trabalhando dia e noite, como sempre fiz, para que a gente possa ter melhoria na saúde, melhoria na educação, na segurança pública e na geração de emprego e renda. Nós estamos no maior estado da federação, um estado riquíssimo, com grande potencial, mas temos uma população pobre. Nós temos hoje quase metade da população vivendo na linha da pobreza. Situações como essa são inadmissíveis. Nós não podemos mais continuar aceitando isso. Mas isso tudo não passou de palavras ditas em um momento de êxtase, conforme levantamento exclusivo feito pelo G1 Amazonas, que monitora o que foi prometido pelo governador do estado no período de campanha eleitoral e ainda no programa de governo, registrado no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, bem como em entrevistas e debates. Na saúde, por exemplo, o Wilson Lima se tornou réu no STJ, Superior Tribunal de Justiça, acusado pelo Ministério Público Federal de comandar uma quadrilha montada para desviar dinheiro da pandemia da Covid-19. O Superior Tribunal de Justiça formou maioria, por 9-0, para aceitar a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o governador do Amazonas, Wilson Lima. Segundo Francisco Falcão, Wilson Lima teria participado de crimes de dispensa de licitação sem observar as formalidades legais, fraudes em licitações, aumento abusivo de preço e sobrepreço, além de peculato e de ser líder de uma organização criminosa.
Na ação, a Procuradoria aponta desvios de recursos destinados ao enfrentamento da pandemia. Na educação, a SEDUC virou um celeiro de corrupção, de acordo com o deputado estadual Dermilson Chagas. O parlamentar lembra que a Secretaria de Educação do Amazonas vem protagonizando diversos escândalos, como contratos milionários no transporte escolar e máscaras gigantes, entre outros. A SEDUC, ela é um celeiro de corrupção, onde nós presenciamos cada vez situações absurdas nas licitações. Acesso a livros digitais, onde nem todos os alunos têm como acessá-los, principalmente no interior e muitos da capital. Não tem nem internet, computador, mal tem um celular. Tem a questão dos kits, né, que foi comprado com dinheiro do BID superfaturado e que deram para os professores, para os alunos, como um brinde para calar a boca. Várias situações na SEDUC de licitações que precisamos esclarecer, até de limpa força. Preferiram uma licitação pagar 75 milhões do que 50 milhões. Coisas absurdas. Na segurança, a pasta entrou na mira do Ministério Público após a secretaria se tornar alvo de investigações policiais, incluindo a prisão do então secretário de Inteligência, Samir Freire, na Operação Garimpo Urbano da Polícia Federal, suspeito de comandar uma quadrilha que roubava carregamento de ouro usando a estrutura da Secretaria do Governo. Além disso, o Amazonas se transformou em 2021 no estado mais violento do país, registrando aumento de 54% no número de assassinatos, enquanto o restante do Brasil reduzia o número de mortes violentas, conforme lembra o professor de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento. A cidade de São Paulo tem, em média, a metade no número de homicídios que a cidade de Manaus tem. Enquanto que você tem na cidade de São Paulo uma relação de 4,5, vou arredondar, 5 homicídios para cada 1 milhão de habitantes, Manaus tem cerca de 37, 38 homicídios para cada 1 milhão de habitantes. É alarmante, sob quaisquer pontos de vista. Agrava essa situação quando você tem um governo do Estado, o governo Wilson Lima, que não tem nenhum compromisso com o enfrentamento da violência. A gente não pode deixar de lembrar que tem 3 chacinas que ocorreram no primeiro ano do governo Wilson Lima, que até agora não foram devidamente apurados e ninguém foi julgado, ninguém está efetivamente punido. Quanto à pobreza, a população do Amazonas nunca esteve tão pobre quanto no governo Wilson Lima, de acordo com o mapa da nova pobreza da Fundação Getúlio Vargas, publicado no início desse mês. A população pobre no estado aumentou desde 2019 e em 2021 atingiu o maior percentual de pobreza dos últimos 10 anos, chegando a mais da metade da população. Hoje, 51% ou mais de 12 milhões de pessoas no estado estão nessa situação, conforme o professor da UFAM, Luiz Antônio Nascimento. A população está mais empobrecida, todos os números mostram para isso. E o governo, ao invés de tratar dessas pessoas, ele tem feito acenos e pagando dividendos bilionários para o setor financeiro. Então, é um grau de perversidade que não tem limites. E o mais assustador é que essa população mais vulnerável, essa população mais exposta aos desgovernos, tanto do Wilson Lima, quanto do Bolsonaro, quanto do Davi Almeida, é a população mais dócil, é a população mais subordinada, mais subserviente. De acordo com o levantamento do G1, em 3 anos e meio de mandato no governo do Amazonas, o Wilson Lima cumpriu 24 promessas das 41 anunciadas em sua campanha eleitoral. Isso significa que das promessas, apenas 58,53% foram lembradas pelo governo após eleito. Ele realizou, em parte, outras 6 promessas, o equivalente a 14%, e outros 11 compromissos ainda não foram cumpridos, segundo o G1. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
Bom, e notícia boa agora para todo mundo. Legal. A Petrobras anunciou nesta quinta-feira uma redução de 15 centavos por litro no preço da gasolina vendida para as distribuidoras. Esta é a segunda redução do preço em 10 dias. Olha só, Karime, o novo valor começa a valer a partir desta sexta-feira amanhã. O reajuste equivale a uma queda de 3,9%. Com isso, o preço médio de venda vai passar de R$ 3,86 para R$ 3,71 por litro. Não houve mudança no preço do diesel. 18 horas. Agora 6h16. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Vamos começar logo com o assunto eleições 2022. O governo federal está preparando uma grande festa para lançar o novo Auxílio Brasil, com valor de R$ 600. Cadu, conta pra gente os bastidores desse lançamento. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas e a todos que nos acompanham ao vivo pelo YouTube. O objetivo é colher os dividendos eleitorais dos benefícios ao presidente Bolsonaro, Karime. O Palácio do Planalto e a Caixa Econômica Federal estão preparando uma cerimônia para lançar o pagamento do Auxílio Brasil com o novo cartão e o novo valor no dia 9 de agosto, dia em que o benefício vai ser pago às famílias. Esse evento não vai acontecer aqui em Brasília, como geralmente acontece no Palácio do Planalto. Esse evento vai acontecer em São Paulo. A ideia é bombar, Karime. Enquanto o dinheiro cai na conta das pessoas, o presidente Bolsonaro vai falando nas redes sociais. Mas, claro, a equipe jurídica da campanha está avaliando os riscos que podem haver, realizando esse evento, se pode caracterizar a propaganda eleitoral com a estrutura do governo. São Paulo foi escolhida para ser o palco do relançamento do programa Auxílio Brasil, Karime, por dois motivos. O primeiro, ajudar a campanha do ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, a governador de São Paulo, que ele está numa disputa para ser o segundo lugar. Ou seja, ele não está na luta pelo primeiro, ele está na luta para ser o segundo, para jogar a campanha para o segundo turno. E em segundo lugar, também tem a questão de ajudar a Caixa Econômica Federal a recuperar sua imagem após os escândalos de assédio moral e sexual e agora as voltas de uma investigação de suicídio de um diretor. Karime, e hoje a equipe de campanha do presidente Bolsonaro comemora mais um dado positivo do governo que foi anunciado hoje, que é a geração de 278 mil empregos diretos no mês de julho. Essa informação é do Ministério do Trabalho e Previdência, foi divulgado hoje e se soma à narrativa de recuperação da economia pós-pandemia. Agora, falando do ex-presidente Lula, Karime, ele está em Brasília, deve ficar aqui até o fim dessa semana. Hoje ele participou de um encontro da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência na Universidade de Brasília, UNB. Nesse evento ele fez acenos importantes para a comunidade científica, prometendo a reativação do Conselho de Ciência e Tecnologia, o CCT, a reconstrução do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e também a reformulação do Conselho de Ciência e Tecnologia, programas aí, setores que foram desmontados ao longo desse governo. E claro, Karime, Lula foi recebido com bastante euforia pelos estudantes que lotaram o auditório da UNB hoje à tarde. Inclusive, a equipe de segurança teve que ser reforçada na hora, colocado ali detectores de metais e a transmissão ao vivo acabou sendo suspensa. Motivo aí, decisão da equipe de campanha. Amanhã tem convenção nacional do PSB aqui em Brasília com a presença de Lula e do vice na chapa, Geraldo Alckmin. O evento vai ser aqui em Brasília. Então é uma forma aí do ex-presidente Lula dar um afago ao colega de chapa aí que vem sendo parceiro, chamando para a campanha de Lula o setor do mercado e do agronegócio. Karime, informação de última hora. Saiu pesquisa Datafolha, uma das mais importantes e também as mais esperadas nessa campanha presidencial. A gente vai falar agora os principais resultados que saíram agorinha há pouco. Na pesquisa estimulada, Lula tem 47% dos votos.
o mesmo percentual do mês passado. Jair Bolsonaro tem 29%, um pontinho a mais em relação a junho, ou seja, dentro da margem de erro. Diferença de 18 pontos percentuais. Mais uma vez, a pesquisa Datafolha indicando uma possível vitória de Lula no primeiro turno. Ciro Gomes tem 8%, o mesmo valor do mês passado, e Simone Tebet tem 2%, cresceu um pontinho em relação ao mês passado. É um resultado que mostra a estabilidade entre os dois principais candidatos e, sobretudo, a polarização do processo eleitoral. Karime e Carlão. Ei, Cadu, olha só, explica pra gente essa situação aí. O Ministério Público do Trabalho impõe sigilo de 100 anos sobre a investigação de suicídio do diretor Sérgio Ricardo Faustino, aquele que era diretor de controle internos e integridade da Caixa Econômica Federal, e ele foi encontrado morto ao lado da sede do banco, lá em Brasília. Isso aconteceu no dia 19 de julho, Cadu. 100 anos, é só em 2122, é o sigilo total? Entendi muito bem. Carlão, virou moda essa história de sigilo de 100 anos, né? O Ministério Público do Trabalho impôs sigilo de 100 anos, não só sobre as informações em torno da morte do diretor da Caixa, o Sérgio Faustino, que aconteceu na sede da instituição aqui em Brasília. O órgão pôs sigilo também nas investigações de assédio sexual e moral contra o ex-presidente da Caixa, o Pedro Guimarães. Ao que parece, Carlão, a intenção do Ministério Público do Trabalho é proteger as informações de possíveis vazamentos, não só por parte da imprensa, mas sim entre os diretores da Caixa, porque o clima está muito tenso, chegam informações de toda sorte por lá, gerando mais tensão e mais tititi entre os funcionários. E o Ministério Público do Trabalho entendeu que durante as investigações, essas informações aí estão atrapalhando as oitivas, os depoimentos que estão sendo tomados. Então, a decisão do Ministério Público, ao que parece, ao que tudo indica, é para proteger a investigação. Sobre a morte de Sérgio Faustino, Carlão, o caso ainda está cercado de muito mistério, viu? A Polícia Civil está analisando o celular dele, que é considerado uma peça-chave na investigação, para descobrir o motivo pelo qual ele teria tirado a própria vida. Importante ressaltar, Sérgio era uma espécie de corregedor da Caixa e era um assessor direto do ex-presidente Pedro Guimarães, que foi afastado do cargo. Aliás, ele pediu para sair, né? Ele era um arquivo vivo, pois tinha muitas informações sobre os casos de assédio cometidos por Pedro Guimarães. O pedido de quebra de sigilo telemático está em análise na Justiça, mas a polícia segue coletando depoimentos e analisando as imagens do prédio. O problema é que na sala de Sérgio não havia câmeras, o que dificulta um pouco a montagem do quebra-cabeça. Agora, sobre Pedro Guimarães, Carlão, o Ministério Público do Trabalho decidiu abrir um inquérito civil para investigar os casos de assédio moral e sexual. Porque, segundo o órgão, né, de investigação, esses casos configuram infringência à ordem jurídico-trabalhista e aos direitos coletivos dos trabalhadores. Ou seja, esses dois casos aí, cercados de mistério, estão evoluindo na esfera do Ministério Público Federal. Carlão e Karine. Cadu, conta pra gente, explica melhor essa situação aqui, que representantes de grupos de colecionadores, atiradores e caçadores se articulam para criar um partido e bancadas no Congresso Nacional já pro ano que vem. Pode isso, Cadu? Explica como é que vai acontecer isso. Tem tudo para acontecer, Karime. Os CACs, que são os caçadores, como você disse, os atiradores esportivos e os colecionadores de armas estão crescendo de tal forma no Brasil que eles estão discutindo a possibilidade de ganhar representatividade política. Hoje existem 673 mil CACs em todo o país. O ProArmas, que é um grupo que lidera esse movimento em defesa das armas, agora quer criar, no ano que vem, 2023, uma bancada no Congresso Nacional formada por parlamentares representantes dos CACs. Os CACs entenderam aí que eles podem se tornar uma classe que pode eleger os seus próprios parlamentares. E a ideia vai muito além, Karime. Esse grupo planeja criar um partido político para ser aliado do governo. Eles imaginam, eles entendem, eles esperam a reeleição do presidente Bolsonaro. Esse movimento político, Karime, preocupa não só as entidades de direitos humanos, mas também alguns grupos militares e especialistas em segurança pública. Por quê? Se os CACs se fortalecerem politicamente, abre caminho para uma militarização dos CACs.
uma situação que pode evoluir para um caminho cada vez pior. Ou seja, isso pode gerar conflito com as autoridades constituídas, no caso Polícia Militar, Polícia Civil, Federal. Você vai ver na rua, tem gente armada de toda sorte, é um CAC constituído com permissão para agir em locais públicos, a exemplo do que acontece muitas vezes nos Estados Unidos. O acesso às armas de fogo vem crescendo de forma cada vez mais ampla, Karime, principalmente nos estados cujos governos apoiam o atual presidente da República. No estado do Amazonas, por exemplo, só em 2021, 1.120 armas foram compradas por CACs. Este ano, os CACs compraram 594 armas de fogo. É um movimento político que a gente acompanha com muita preocupação. E dados também de 2019, para vocês entenderem, eu apurei aqui. De 2019 foram 595 armas. E 2021 foram 1.120, como eu falei. Uma evolução, foi quase o dobro entre um ano e outro. Para vocês verem como o acesso às armas está cada vez mais facilitado e ganhando espaço, representatividade política em apoio à segurança, como eles falam, né? Mas no caso, os CACs, eles são atiradores, colecionadores, não deveriam agir nessa questão de defesa. Defesa própria, né? Defesa da própria família, que aí já é outra questão. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, Cadu. Bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. 18 horas. Agora são 6 horas e 27 minutos e nós vamos falar sobre a polêmica instalação dos medidores de energia aéreos, que foi proibida por meio da lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Amazonas e agora foi extinta pela Justiça do Amazonas, Karine. Aqueles novos medidores Amazonas Energia, né, Carlão? Lá no alto. Pois é, a Justiça. Exatamente, a Justiça julgou extinta a ação movida contra a Amazonas Energia, distribuidora, que buscava a proibição da instalação de novos medidores. Para os parlamentares, essa é uma vitória da CPI da Amazonas Energia. Vamos entender melhor os detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. Depois da Assembleia Legislativa do Amazonas promulgar a lei que proíbe a concessionária de energia elétrica de instalar no Amazonas os chamados medidores aéreos, que vinham sendo motivo de reclamações e protestos por parte da população anauara, a Justiça do Amazonas julgou extinta a ação movida contra a Amazonas Distribuidora de Energia, que buscava a proibição de instalação dos novos medidores. A decisão foi proferida pelo juiz de direito Manuel Amaro de Lima no último dia 26 de julho, proibindo a instalação dos novos medidores. O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Amazonas Energia na Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Sinésio Campos, comemorou a decisão da Justiça. Eu queria agradecer ao TJ pela posição do magistrado de manter extinto. Então, com isso, a lei que nós apresentamos aqui, proibindo definitivamente a instalação desses medidores aéreos, que eu sempre falei, medidor da vergonha. E pouco tempo, em Manaus, se via uma manifestação popular contra alguma concessionária. Já foram instalados 13 mil medidores e foi diante das denúncias, das reclamações, e do aumento da tarifa depois da mudança dos medidores que apresentamos dentro da CPI aqui esse projeto de lei que foi promulgado aqui. Então eu estou muito feliz pela posição da Justiça. A Justiça foi feita. Antes da lei entrar em vigor, a Amazonas Energia tentou impedir que a Assembleia enviasse a norma para a sanção. Porém, a mensagem já havia sido enviada ao Executivo. Como o governador Wilson Lima não sancionou, a matéria voltou para a Assembleia, que foi obrigada a promulgar no último dia 19 de julho. Desde então, a instalação dos medidores estavam proibidos. Até o fechamento desta matéria, a Amazonas Energia não se pronunciou sobre o assunto. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora
Agora são 6h29 em Manaus. Você no melhor mix do Brasil. Os destaques do dia você confere até às 7 da noite. Mais uma edição do 18 horas. Daqui a pouquinho, em reunião entre autoridades, alinha projetos para a instalação da tecnologia 5G em Manaus. Esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo, em tempo e temperatura para esta noite, já em quinta-feira, e também a madrugada de sexta. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão é de pancadas de chuva durante a noite e madrugada, segundo informações do Climatempo. As chances de chuva são de 90%, a mínima prevista de 23 graus, a máxima não deve passar dos 32 graus. A umidade relativa do ar fica entre 42% e 84%. Mix. Olha só, a Prefeitura de Manaus, Insuframa, a Federação das Indústrias do Amazonas e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Social se reuniram na quarta-feira para definir os primeiros passos para a instalação da tecnologia 5G aqui na capital, aqui em Manaus. Os testes já devem começar este ano e o projeto piloto deve ser iniciado na indústria local, Karime. Exato, Carlão. O alinhamento inicial é para que o Polo Industrial de Manaus seja o primeiro local a receber as instalações dos equipamentos. Rodrigo Soares explica mais sobre o assunto. A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação e várias organizações da indústria se reuniram na última quarta-feira para alinhar os projetos e definir a instalação da tecnologia 5G na cidade de Manaus. Segundo o secretário da Centep, Radir Júnior, a ideia inicial é instalar a tecnologia de início no Casarão de Ideias, no centro de Manaus e no Distrito Industrial, no coração da Zona Franca de Manaus. Temos várias regiões bem definidas aqui na nossa cidade em condição de receber o 5G. Nós tratamos sobre a instalação do 5G no PIN. O governo federal, essa sinergia que nós temos hoje, vai possibilitar para as nossas indústrias a tecnologia 5G. O superintendente da Suframa, Algarci Poulsin, destacou na reunião que a tecnologia 5G representa uma grande revolução que mudará de forma decisiva a manufatura industrial. A possibilidade de nós colocarmos o 5G, iluminarmos toda a área do distrito industrial com 5G, permitindo que as indústrias avancem na tecnologia da indústria 4.0 e permitir a integração também com os institutos de pesquisa, desenvolvimento e inovação é muito importante. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Muito bem, vamos aos indicadores econômicos de hoje, quinta-feira. O dólar fechou em baixa de 1,67%, cotado a R$ 5,16. O euro fechou em baixa também de menos 1,87%, cotado a R$ 5,25. O Bitcoin fechou positiva, a moeda em 2,91% aos 123.675 pontos, Karime. E o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta novamente, de 1,14% e fechou aos 102.696 pontos. Escuta esse dado, a inflação obriga 7 em cada 10 brasileiros a deixar e diminuir as compras do supermercado. Olha só, Karime, a alta de preços fez aí com que os consumidores tirassem do carrinho produtos como mussarela, que teve alta de 54%, o iogurte com aumento de 44%, o leite com variação de 37% e óleo de soja com 18%. Os dados são do levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa, IPEC, e revela também que 72% das pessoas não compram mais cortes de carne bovina, Karime. Pois é, Carlão, ou seja, apesar da prévia da inflação do IBGE ter apresentado desaceleração no mês de julho, os brasileiros estão substituindo e até deixando de comprar alimentos. Para falar mais sobre o assunto, vamos conversar com a economista Michele Lins Aracati, professora da UFAM e integrante do Comitê Amazonas Combate à Corrupção. Muito boa noite, seja bem-vinda ao 18 horas. Então, professora, qual a expectativa do consumidor brasileiro para o fim do ano? Será que a gente vai seguir aí apertando o cinto? Boa noite. Olá, boa noite. Muito obrigada. Bom, nós estamos observando aí, né, que o consumidor ele está sofrendo com esses aumentos nos preços dos produtos e são itens essenciais, itens que fazem parte aí da cesta básica, se a gente for falar, né, de uma forma geral.
E existe aí uma expectativa de que a inflação perca um pouco mais a força e esses itens eles fiquem um pouco mais baratos. Mas é tudo especulação ainda. Nós realmente vamos ter aí esse resultado em função do resultado aí do aumento das taxas de juros, né? Que o aumento da taxa de juros ele vem aí de uma forma a combater o processo inflacionário. Mas existe sim uma previsão de que esses alimentos eles pelo menos parem de subir até o final do ano, até dezembro. Olha só, professora, nós temos aí também um levantamento que mostra as famílias brasileiras com endividamento recorde, hein? Pelo menos 70% estão nessa situação. Tem uma dica de ouro para sair desta situação aí? Tem um caminho, professora? Olha só, se a gente for falar de endividamento, o endividamento ele sempre foi muito alto no Brasil, especialmente no Amazonas. Se a gente for analisar o endividamento das famílias amazonenses, é sempre acima da média nacional. E isso já acontecia antes da pandemia. Piorou com a situação da pandemia, né? A dica infalível em relação ao endividamento é justamente botar aí na ponta do lápis, como nós falamos, né? A sua renda, quanto você ganha, para que você tenha aí a possibilidade de achar um máximo de quanto é que você pode, né, ou deve gastar da sua renda. Então eu preciso ter noção de quanto eu ganho para ter aí a possibilidade de identificar quanto eu posso gastar, quanto máximo que eu posso gastar. Buscar também aí uma possibilidade de rever esse endividamento, né, buscar o banco onde você está devendo ou a loja para poder negociar essa dívida. Então isso é muito importante, porque a pessoa que está endividada, ela deixa de consumir. E isso é ruim também para o mercado e é ruim para as empresas. Para toda a economia, né, professora? Agora, o cartão de crédito segue sendo o maior responsável, grande vilão, com 86,6% do total aí das famílias endividadas, é o total que ele representa. Ou seja, o brasileiro não sabe usar cartão de crédito, professora? Não sabe usar cartão de crédito e eu identifico sempre a necessidade da educação financeira. Essa educação financeira que deveria ter sido passada para nós, né? Acho que vocês também não tiveram isso na escola. Lá na escola, lá na primeira infância. Verdade. Então, por exemplo, essa criança que está na escola hoje, em algumas escolas, ela já tem noção de educação financeira. Então, pode ser que no futuro a gente tenha uma realidade diferente. Tomara. Mas você está muito certa de dizer que o cartão de crédito é o vilão. O brasileiro, ele não sabe usar o cartão de crédito. Ele olha para o cartão de crédito como se fosse uma extensão da renda dele, e não é. E tem mais uma coisa, os juros do cartão de crédito são os maiores, né, que você pode imaginar, assim, em termos aí de endividamento. Então, eles são absurdos. Professora, olha só, para nós finalizarmos a nossa entrevista, nós estamos sabendo que a senhora é a mais nova membro aí da Academia de Literatura, Arte e Cultura da Amazônia e vai ocupar a cadeira de número 71. O que significa essa nomeação, professora? Bom, a nomeação para a LACA, para mim, significa uma homenagem, né, e um reconhecimento de 20 anos de trabalho, de muitas obras publicadas e também de muitos trabalhos que vêm principalmente de grupos de pesquisa dentro da universidade. Eu costumo dizer que eu nunca trabalho sozinha. Então, é um reconhecimento de um trabalho de um grupo grande de pesquisadores que está sendo homenageado aí através de mim, que vou ocupar a cadeira de número 71. E a expectativa com essa nova etapa da carreira, professora? A expectativa é assim, super, né, positiva de continuar trabalhando, continuar escrevendo sobre a Amazônia e buscar principalmente fazer com que as pessoas que moram na Amazônia possam valorizar ainda mais as riquezas da Amazônia, né? Nós temos aí um quantidade muito grande de pessoas que moram na Amazônia e não conseguem valorar a nossa riqueza. Então, esse é um dos meus principais pontos aí de debate ao longo de todas as minhas obras. Ok, muitíssimo obrigada pela sua participação, parabéns pela nomeação. Muito obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Muito obrigada e boa noite para vocês. Bom trabalho. Boa noite, bom trabalho. Conversamos com a economista Michele Lins Aracati, professora da UFAM, integrante do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção e agora mais nova membro da Academia de Literatura, Arte e Cultura da Amazônia. 6h39, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas.
economia brasileira criou 277,9 mil empregos com carteira assinada em junho deste ano. A informação é do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, divulgada hoje. Ao todo, segundo o governo federal, foram registrados no período 1,89 milhão de contratações e 1,62 milhão de demissões, Karine. E o setor que mais contribuiu para a criação de empregos foi o de serviços, com 788,5 mil vagas criadas. O resultado representa pior em relação a junho do ano passado, quando foram criados 317,8 mil empregos formais. Mix. 6h40, vamos falar sobre os bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Hoje vamos falar da agenda dos principais pré-candidatos ao governo do estado do Amazonas e também da reta final para as convenções. Muitos já estão em campo visitando comunidades e os municípios do interior, mas a questão que não quer calar e os vices ainda estão em negociação para o anúncio. Artemisa, boa noite. Boa noite. Por enquanto, só especulações, ninguém está abrindo o jogo. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Seguem apenas os partidos Podemos e o Agir com o anúncio, do pré-candidato ao governo e do vice. São duas chapas, puro sangue, inclusive. Ou seja, os pré-candidatos são do mesmo partido, seguem sem alianças com outras siglas. Aí temos o ex-vice-governador Henrique Oliveira, do Podemos, como pré-candidato ao governo. A vice dele é a delegada da Polícia Civil, ex-deputada estadual do Amazonas, Vera Lúcia Castelo Branco. A convenção se mantém para o dia 5 de agosto na sede do partido no bairro Adrianópolis, do Conjunto Adrianópolis, a partir das 10 da manhã. Já o partido PTC, que agora é o novo partido Agir, tem uma chapa majoritária de mulheres. Como pré-candidata ao governo, a empresária Nair Blair e a vice, a odontóloga Rita Nobre. A convenção já foi realizada neste último domingo, dia 24 de julho. Bom, os três principais pré-candidatos ao governo do estado do Amazonas, temos aí em primeiro lugar Amazoniano Mendes, da Federação PSDB Cidadania, que lidera inclusive as pesquisas ao governo do estado do Amazonas. Temos em segundo lugar o governador Wilson Lima, do União Brasil, e em terceiro lugar o senador Eduardo Braga, do MDB. Eles seguem sem anunciar o vice. Como já disse outras vezes aqui, os nomes dos vices devem ser anunciados somente na convenção. Ainda tem muito acerto até lá, viu? Muitos acordos. E ainda assim, Karime, Carlão e ouvintes, mesmo depois da convenção, como nós já dissemos também, tudo pode mudar no momento do registro da candidatura, que tem um prazo aí até o dia 15 de agosto. Então, até os 45 minutos do segundo tempo, tudo pode acontecer. Boi voando, será? Bom, sobre as agendas dos pré-candidatos, vamos começar por Amazoniano Mendes. Se você estiver acompanhando, inclusive, o 18 horas pelo Instagram e pelo YouTube, vai acompanhar as imagens, Amazoniano que viajou esta manhã com destino aos municípios de Manicoré e Humaitá, interior do Amazonas. Ele que vai se reunir, com a população local e conversar sobre os principais problemas e apresentar soluções para as localidades. Ele disse nas redes sociais dele que, abre aspas, a nossa gente não aguenta mais tanto abandono e eu quero construir caminhos para devolver a dignidade ao povo amazonense, fecha aspas. Já o governador Wilson Lima, do União Brasil, esteve na fábrica da Moto Honda da Amazônia a convite da diretoria. Segundo consta nas redes sociais do governador, a empresa gera aí cerca de 7 mil empregos ao polo industrial de Manaus. Ele conversou com a diretoria, com os funcionários da fábrica. Está tentando aí amenizar a relação, com os industriários, mostrando compromisso com o polo industrial de Manaus, mediante o prejuízo, que o polo teve nos últimos tempos com as decisões, inclusive, do IPI do governo federal. Enfim, Wilson Lima participou também do primeiro encontro de gestores do Prato Cheio, projeto de restaurantes populares. Passaram de 7 para 33 unidades do Prato Cheio em todo o estado. O pré-candidato ao governo do estado do Amazonas, senador Eduardo Braga, fez
um TBT com um vídeo, né, do pré-candidato à presidência da República, Lula, sobre as principais obras realizadas no estado do Amazonas em parceria com o governo federal, quando Lula era presidente e o senador Eduardo Braga, na época, governador do estado. O senador comentou ainda nas redes sociais dele sobre a portaria que dá direito ao taxista que não é proprietário do veículo, mas é vinculado a um alvará, que ele poderá receber o benefício até 6 parcelas de R$1.000. E por último, falou também da licença prévia do IBAMA, autorizando aí o DENIT a restaurar o trecho do meio da BR-319. Karime Carlão. Artemis, olha só, o pré-candidato ao governo do Amazonas, Amazonino Mendes, ele comentou que caso seja eleito, ele fará a ampliação da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA-TEC. Isso ocorreu durante o debate que ele participou com a ala jovem do partido dele, que é o Cidadania. Arte, comenta para nós aí esse debate, essa participação com essa ala jovem. Isso mesmo, Carlão, foi durante a roda de conversa com cerca de 250 jovens na sede do Cidadania. Nós comentamos ontem, enquanto a reunião era realizada. Bom, entre os destaques, a ampliação da UEA, como você disse, né? A UEA-TEC. A UEA é a Universidade do Estado do Amazonas e a UEA-TEC será voltada para o desenvolvimento tecnológico da Amazônia. A UEA foi criada há 20 anos pelo pré-candidato Amazonino Mendes, na época ele era governador do Estado do Amazonas, e a universidade nunca passou por uma atualização significativa. E o vereador Amon Mandel foi o mediador da conversa. Amon Mandel, que é pré-candidato a deputado federal pelo Cidadania, ele comentou sobre o anúncio da criação da UEA-TEC, caso o amazonino seja eleito, né, nas eleições desse ano. Segundo ele, a meta é destinar 40% das emendas à Universidade do Estado do Amazonas. E, segundo ele, será uma revolução no ensino público. Vamos ouvi-lo. Ontem foi assumido o compromisso de direcionar em torno de 40% das emendas, se eu for aprovado na convenção do partido, e se após todo o processo eleitoral for escolhido pela população, direcionar em torno de 40% das emendas para a Universidade do Estado do Amazonas, a UEA. Nós fomos recebidos pelo ex-governador Amazonino Mendes, candidato do nosso partido, numa reunião com a nossa militância da juventude, onde os ativistas e os filiados, os respectivos convidados das filiadas, fizeram uma série de questionamentos relacionados ao possível programa de governo, a recepção dele para com a juventude do partido, as políticas voltadas à juventude e assim por diante. Foi uma recepção calorosa, uma recepção esclarecedora. 18 horas. Como o vereador Amon Mandel disse durante a fala dele, o amazonino foi recebido sim com muito carinho pela juventude e disse que apesar do físico dele, ele nunca deixou de se sentir jovem. Vamos ouvir então o pré-candidato ao governo do Estado do Amazonas, Amazonino Mendes. Eu quero lhes falar, não como velho que sou, mas pelo jovem que eu sou. Eu sou um garoto. Eu sou velho fisicamente, mas essa cabeça nunca deixou de ser revolucionária. 18 horas. Amazonino Mendes foi bastante aplaudido, disse ainda que pretende construir um novo caminho, né, com os jovens e com a população do Amazonas. Karime Carlão. Obrigada, Artemisa, pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Boa noite. Para vocês também. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até amanhã. 18 horas. Olha só, atenção, ouvinte que precisa entrar com alguma ação na justiça na área de direito da família. A Defensoria Pública do Amazonas instalou hoje uma carreta para realizar atendimentos gratuitos a pessoas que precisam ingressar com ações na justiça, como, olha só, divórcios, guarda, pensão alimentícia, união estável e curatela. Bom, Carlão, esse atendimento, presta atenção, vai só até amanhã, tá? Mais uma grande chance para quem ainda precisa resolver situações aí com a justiça. Rodrigo Soares tem mais detalhes. A
A Defensoria Pública do Estado do Amazonas realiza nesta quinta e sexta-feira um mutirão de atendimentos no Largo de São Sebastião, no centro de Manaus. Segundo o defensor público Danilo Germano, o mutirão é destinado principalmente a demandas da área de direito de família, como divórcio, guarda, pensão alimentícia, união estável e curatela. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas, no dia de hoje e amanhã, está realizando um mutirão de atendimentos voltados à área de família. Esse mutirão vai de 8 até as 17 horas e, como eu disse, voltado aos problemas de família. Então, aquela pessoa que tem uma pensão alimentícia, quer realizar um divórcio, uma investigação de paternidade, pode vir até a gente aqui no Largo de São Sebastião, que vai ser muito bem atendida com dignidade e presteza. Para receber atendimento, o defensor destaca que os interessados devem estar munidos de documentos pessoais, como carteira de identidade, CPF e comprovante de residência, além da certidão de nascimento dos filhos e certidão de casamento, a depender da demanda. É importante reforçar a população que traga a documentação necessária. A documentação básica sempre é documento de identidade, CPF, comprovante de residência. E eu sempre oriento a população a trazer a maior quantidade de papelada possível, que aqui nós fazemos a triagem para ver o que vai ser necessário. Todos os atendimentos estão sendo feitos por ordem de chegada. Neste caso, não haverá agendamento prévio. Quem comparecer à ação receberá uma senha para aguardar o atendimento. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. É só 6 horas e 51 minutos em Manaus. Você no melhor mix do Brasil. Vamos agora conferir a previsão do tempo em tempo e temperatura amanhã. Amanhã já é sexta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão para amanhã é de sol com aumento de nuvens durante a parte da manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 42% e 85%. Olha só, o primeiro caso da varíola do macaco foi confirmada no Amazonas nesta quarta-feira. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas recebeu a notificação de caso suspeito no último dia 21 de julho, após o paciente ser submetido a exames e o caso foi confirmado, Karime. Exato, o paciente é um homem aqui de Manaus e ele estava em Portugal, procurou atendimento no serviço de saúde aqui da cidade. Segundo as informações, ele apresentou febre, dor no corpo e aquelas erupções cutâneas na pele. E quem traz mais detalhes sobre o assunto pra gente é a repórter Nathalie Moraes. Em todo o Brasil, já são quase 1.000 casos de varíola dos macacos confirmados. E aqui no Amazonas, a Secretaria de Estado de Saúde, por meio da Fundação de Vigilância em Saúde, confirmou o primeiro caso de monkeypox no estado. A FVS recebeu a notificação do caso suspeito ainda no dia 21 de julho, após o homem ser atendido pela infectologista Dessana Cheruan na Fundação de Medicina Tropical. Segundo a especialista, o homem apresentava todos os sintomas característicos do vírus. Tinha apresentado vesículas, ou pústulas, que a gente chama, né? São semelhantes àquela que a gente grosseiramente chama de catapora, popularmente, tá? Além disso, ele tinha apresentado febres, mialgia, que é dor no corpo, linfonodomegalias, que popularmente a gente faz são íngua, tá? Na região inguinal. Então, ele procurou o atendimento, com esse quadro instável, tá? Ele não tinha nenhum outro sintoma além desses que a gente relatou. Logo, por conta da questão epidemiológica que ele procurou a gente fez um diagnóstico clínico e foi acionada a vigilância para definição etiológica. A amostra do paciente foi submetida a exames realizados pela Fiocruz Amazônia, que recebeu o material encaminhado pelo Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEN. O homem de 21 anos estava em Portugal e procurou atendimento no serviço de saúde local recebendo medicação. Por não ter apresentado melhora, o homem, ao chegar a Manaus, compareceu à Fundação de Medicina Tropical, onde, após a avaliação, relatou que esteve em outros países da Europa e que manteve relações sexuais. E, em seguida, apresentou os sintomas.
e resolveu fazer uma viagem de férias pelo resto da Europa. Lá ele esteve na Espanha, onde a gente sabe que está tendo o maior número de casos, né? Durante o atendimento ele inferiu que tinha tido relações na Espanha e em média de 7 dias após ele já estava chegando a Portugal para retornar ao Brasil, procurou o atendimento, foi atendido brevemente porque ele também tinha que retornar ao Brasil e logo que ele desembarcou ele procurou a Fundação de Medicina Tropical. Em um comunicado oficial nesta quarta-feira, a Organização Mundial de Saúde mostrou preocupação com o fato de a maioria dos casos notificados de varíola dos macacos terem ocorrido após relações sexuais. Hoje, o paciente encontra-se estável, se recuperando em domicílio e em isolamento. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, um estudo feito pela Fiocruz mostra o comportamento do suicídio no Brasil durante a primeira onda de Covid-19. O período marcado por muitas incertezas e consequentes crises financeiras gerou um alto índice para a região norte, hein? Exato, Carlão. O estudo, inclusive, mostra um crescimento de suicídio de quase 30% entre os homens e 40% em mulheres aqui no norte. E o repórter Hector Silva traz mais detalhes a respeito dessa pesquisa. Um estudo inédito realizado pela Fiocruz este ano avaliou o comportamento do suicídio no Brasil em 2020, com a chegada da Covid-19. O epidemiologista Gésen Orellana, do Instituto Leônidas e Maria Deane, a Fiocruz Amazônia, e o médico psiquiatra Maximiliano Ponte, da Fiocruz Ceará, mostraram parte dos efeitos indiretos associados à primeira onda da pandemia de Covid-19 sobre as mortes por suicídio em todo o país. Segundo Gésen Orellana, os resultados apontam que, em homens com 60 anos e mais da região norte, o excesso de suicídios alcançou 26%. Além disso, chamou também a atenção do índice de suicídio entre as mulheres de 30 a 59 anos da região norte durante 2 bimestres consecutivos. Uma coisa que talvez pudesse ser destacada dentro dessa discussão das desigualdades seria chamar a atenção esse excesso de suicídios, né? Ou seja, esse número de suicídios além do esperado em mulheres, né? Nós tivemos um excesso de suicídios em mulheres com 30 a 59 anos da região norte, tivemos um excesso de suicídios em mulheres com 60 anos ou mais na região nordeste. Então são resultados, né, que talvez estejam mostrando algo que nós estamos constantemente nos recusando a ver, que é a desigualdade de gênero, né? Não somente as desigualdades sociais, as desigualdades de acesso a serviços de saúde que criam uma série de fatores predisponentes, né, para transtornos mentais, para ideações suicidas, tentativas de suicídio e finalmente o suicídio consumado, mas também esses determinantes de gênero, né, essa sobrecarga que as mulheres têm sido expostas agora nesse período pandêmico, né, onde muitas delas perderam fonte de renda, seja delas ou de familiares que foram a óbitos. Às vezes você era uma família que era basicamente apoiada financeiramente por um idoso aposentado que foi a óbito e esse idoso morre e a família perde a renda, o companheiro dessa mulher, dessa vítima de suicídio, o marido que perdeu o emprego, que ficou com sequelas da Covid, que não conseguiu se reinserir no mercado. Então tudo isso gera, né, um ambiente desfavorável que aprofunda as assimetrias de gênero, né? A sobrecarga de ter as crianças em casa, do ensino remoto, isso pode ter contribuído sim para esse problema, né, do suicídio em mulheres com idade de 30 a 59 anos no norte do Brasil, por exemplo. O estudo utilizou dados oficiais de mortalidade do Ministério da Saúde do Brasil. O objetivo da pesquisa foi estimar o excesso de suicídios no país e avaliar padrões dentro e entre as regiões do Brasil.
O trabalho foi aceito para publicação no International Journal of Social Psychiatry, tradicional periódico que abrange pesquisas no campo da psiquiatria social. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora às 6h49. Seguimos direto para o Editorial 18 Horas. Editorial 18 Horas. Saíram hoje os números do emprego em junho. O Amazonas teve um saldo de 5.235 vagas, a maioria nos setores de serviço e comércio. Em teses, os números parecem bons, mas os detalhes mostram que não são tão bons assim. Houve perda de vagas para quem tem acima de 65 anos. Apenas 3 em cada 10 vagas foram para as mulheres. A grande parte das vagas foi para quem tem entre 18 e 24 anos e com formação no ensino médio, o que significa que os salários oferecidos são abaixo da média. E um outro dado se destaca. Em junho deste ano, o número no saldo de vagas de emprego no Amazonas foi menor do que a de junho do ano passado. 18 Horas. 7 em ponto, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, obrigada pela companhia, até amanhã. Um beijo e até amanhã, continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 Horas. As notícias do Brasil e do mundo, de volta amanhã.